Bem-vindos a mais um episódio do Sapateada, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é a Raquel Sousa, fundadora da Valsa Home, uma marca que acabou de nascer. Este podcast tem a vontade de partilhar marcas em diferentes estágios de vida e a Raquel quis ser uma das que acabou de nascer e trazer aqui a história da Valsa Home. Raquel, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada eu por estares aqui. A Valsa Home é um projeto que acaba de nascer, como eu estava a dizer há bocadinho, de um sonho e de uma paixão pela decoração, mas tu és engenheira ambiental. Como é que se dá este salto da engenharia ambiental para a decoração? Na verdade foi um salto longo, mas eu adoro contar essa história, porque eu sei que essa transição de carreira é uma coisa que muitas pessoas... acho que principalmente da minha geração, assim, sofreram, né, dessas escolhas que nem sempre estão muito felizes e querem refazer. Então, a minha primeira faculdade foi engenharia ambiental. Sim. E muita gente me pergunta se eu faria diferente, né, eu já recebi essa pergunta, e não, eu não faria diferente. Eu amei estudar engenharia ambiental, eu acho que é uma profissão linda e eu aprendi muitas coisas variadas. A minha faculdade foi uma escola de vida, na verdade, muito mais do que de profissão. Eu saí de casa com 17 anos, fui pra outra cidade, fui fazer a faculdade, então foi ótimo. Sim, mas foi um crescimento... Completamente, conheci pessoas incríveis, meu marido saiu de lá, então faria tudo igual. Mas quando eu tava já no fim da faculdade, eu já tinha percebido que talvez não fosse muito por ali. Ok. Antes de começar a faculdade, eu queria fazer arquitetura. E aí, ali, ensino médio, a gente não faz a menor ideia do que a gente tá fazendo quando a gente faz essa escolha. A escolha é muito cedo. Muito cedo. E eu falo que se um dia eu tiver um filho, o conselho que eu vou dar pra ele é, olha, vai viver antes de escolher, porque não faz sentido. E então eu queria arquitetura antes, aí acabei que ali nos 45 do segundo tempo, falei, não, vou pra engenharia. Tinha esse ideal de salvar o mundo, de consertar as coisas. E no fim da faculdade, eu já tinha percebido que eu não tinha aquela paixão que os meus colegas tinham. Mas falei, bom, vamos pro mercado de trabalho, vamos testar, pode ser que seja diferente. E entrei numa empresa, uma multinacional, que era o sonho de muitos dos meus colegas, assim. E eu amei também, fiz muitos amigos. Fui pra São Paulo nessa época, fui trabalhar lá. E fiquei por 2 anos, até que um ponto, assim, chegou no meu limite e eu falei, não, eu realmente tô no lugar errado, assim. Eu me parecia que eu tava entrando num personagem que não era meu todos os dias de manhã indo pro trabalho. E aí eu falei, não, eu preciso trabalhar com criatividade, eu preciso trabalhar com estética. E na verdade eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. E eu falei, bom, eu sei que não é isso. Mas tinhas alguma coisa de quando eras criança ou alguma coisa que já viesse de trás que te puxasse por esse lado estético e ligado à decoração? Já, hoje, né, quando a gente olha pra trás, certo. Você consegue perceber, falar, ali já tinha dado, né, esses sinais. Então, assim, eu sempre trabalhei, sempre gostei muito de tudo que era manual. Sim. A minha mãe é professora, aposentada já hoje em dia, mas era professora de criança, então ela sempre trabalhou com muita coisa manual e eu sempre tava ali no pé dela ajudando, cortando, colando, inventando. Sempre tiveste esse estímulo? Sempre, E meu pai foi comerciante a vida inteira. Ok. Então, eu nasci e cresci dentro da loja do meu pai e amava, assim. Eu ia pra loja e eu falava, deixa eu atender o próximo cliente. Espetacular. Organizava na época nada era digital, né? Então era tudo no papel. E eu ficava passando a limpo as fichas, fazendo cadastro. Amava, assim. Então acho que esses 2 universos se juntaram muito forte dentro de mim. Mas só fui descobrir isso muito tempo depois, quando testei várias coisas. Então, eu saí da engenharia ambiental, ainda sem saber o que eu queria fazer. E aí, testei diferentes empregos. Fui trabalhar numa startup, porque eu achava que o problema era o corporativo. Certo. E eu falei, o corporativo tá muito engessado. Aí, fui pra startup e falei, nossa, mesma coisa, não é isso. E aí, decidi empreender a primeira vez. Eu tive uma outra marca que se chamava Angatu e era de camisetas. Ok. Então, trabalhava com algodão orgânico, na época que isso ainda era o início dessa revolução. E fiquei por 2 anos com essa marca, que foi um sucesso. O Matheus era meu sócio, meu marido. E a gente vendeu em várias feiras, Brasil inteiro, assim, foi super legal. E eu me encontrei ali, eu falei, bom, empreender eu acho que vai ser o caminho, mas não era na moda. Certo. Eu falei, não, moda, não, não é pra mim. E daí... pausei essa marca, fui estudar design de interiores, certo. Que daí até foi a minha sogra que falou pra mim, falou, olha, te conheço já há muitos anos, não é um hobby. Você fala sobre a decoração, sobre a arquitetura desde que eu te conheço, não é hobby, porque eu tinha muito medo disso, que engraçado, sabe? Eu falava, eu amo fazer isso, eu sempre decorei, eu acho que eu tinha 9 anos, eu e uma amiga minha, Fernanda,
a gente falou, vamos redecorar o quarto. E eu lembro que eu escolhi a paleta de cores. E eu falei, vai ser rosa, verde e laranja. Ótimo. Vai ser rosa, verde e laranja. E a gente saiu, comprou tudo nessas cores. Minha mãe entrou na onda, a gente reestofou tudo no meu quarto. Então, quando eu olho pra trás, eu percebo que já tava ali. Mas eu achava que era um hobby e eu morria de medo de estragar. E que se eu fosse trabalhar com isso, eu ia deixar de gostar. Então, minha sogra me deu esse empurrão, eu estudei design de interiores, comecei a trabalhar com os projetos. E ficou ali, eu falei, bom, na hora certa, no momento certo, eu vou voltar pro empreendedorismo. E foi mais ou menos assim. E como é que nasce a Valsa Home? Primeiro, de onde é que vem o nome? O nome foram meses. A Valsa nasceu muito antes de se chamar Valsa. Okay. E aí, na hora de escolher o nome, eu queria alguma coisa que representasse essa leveza, que tivesse um pouco de romantismo, que fosse um nome fácil. Queria que fosse um nome em português, mas que fosse um nome fácil em outras línguas. E já fazia muito tempo, eu tinha uma lista imensa de opções. E aí, um dia, tomando banho, eu tava ouvindo uma música do Lenine, que se chama Paciência. E ele fala na letra sobre a valsa. Eu falei, valsa. Falei, valsa, saí do banho. Falei, Matheus, valsa. Que engraçado. O banho é assim, para todas as inclusive ideias, é para mim, e para muitas pessoas com quem eu falo, é assim um discorrer de ideias, tipo, já sei, é isto mesmo. Não, para mim, sempre, assim, o banho. E eu saio que nem uma doida pra botar o que eu pensei. E aí, falei, Matheus, valsa, o que você acha? Ele falou, é bom. Aí, falei pra algumas pessoas, mas daí quando eu escrevi, já pensei no logo logo de cara, eu falei, é isso. É porque passa imenso sentimento e essa leveza que tu estás a dizer, tem uma palavra e tem consegues passar imensos valores por trás. Sim. E então, Valsa é uma marca de home decor, mais de tableware, objetivamente, nesta fase de arranque. Como é que nasce a ideia da marca e dos produtos que tu comercializas? Então, e aí, por muitos anos eu fui ali guardando as ideias e as experiências que eu tive, mas eu ainda não tinha certeza se eu focaria em algum nicho ou se seria casa no geral. Ok. E aí, no começo, a gente quer abraçar o mundo. Então, as minhas primeiras ideias eram muito variadas. E aí, a Valsa, em fevereiro de 2022, foi quando ela começou a existir mesmo, assim. Ainda não chamava Valsa, mas foi quando eu falei, não, definitivamente, eu já fazia 6 meses que eu tava em Portugal. Já tava, teoricamente, instalada. E eu falei, posso começar a pensar e pôr esse projeto pra frente, porque, pelo menos por agora, eu quero ficar aqui, quero estabelecer minha vida aqui. Que era um ponto importante. Quando eu tava antes em São Paulo, eu já sabia que eu não ia ficar ali. Então, eu não ia começar esse projeto, que seria um projeto de vida, num lugar onde talvez eu não ficasse. E aí, quando eu tive esse sentimento de vamos ficar aqui, eu falei, vamos então tirar esse projeto do papel. E aí, em fevereiro, enfim, eu tava trabalhando, não tinha muito tempo pra dedicar a isso, fazia ali um pouquinho. Mas trabalhavas em decoração, também, não é? Fazendo. E ainda concilias as duas coisas, ainda ou não? Sim. E aí, em junho de 2022, eu fui pra Milão, na feira de design, com a Dani, uma amiga minha, e a gente conversando. Ela falou também sobre a vontade de ter uma marca, e eu falei sobre a minha, ela falou sobre a dela, eram muito parecidas as ideias. E eu falei, eu queria muito ter uma sócia, porque, dá esse frio na barriga de começar sozinha e tudo mais. E ela falou, vamos fazer isso acontecer juntas. Então, a gente se juntou, assim que a gente voltou de Milão, e a gente começou a desenvolver e tudo mais. E aí, eu tava no período de férias, porque daí foi em julho, agosto, férias. E eu tava com mais tempo disponível, então eu mergulhei de cabeça nisso, eu falei, agora vai. E a Dani tava num outro momento, ela ia casar, ela tem um emprego fixo, então ela tava com menos tempo. E aí um dia ela chegou pra mim e ela falou, Raquel, acho que não vai ser pra mim agora. E eu fiquei muito triste, era a sócia dos meus sonhos. É uma das minhas melhores amigas. Mas foi também um segundo empurrão, assim. E eu falei, bom, eu vou continuar então daqui, porque agora eu coloquei toda a minha energia nisso. Então, junho de 2022, dali não parou mais. E aí, quando eu fiquei sozinha, eu falei, bom, eu preciso reduzir isso. Eu preciso ter um foco. E aí, foi pra mesa o foco. E por que mesa? Porque eu acho que quando eu comecei a pensar no que a valsa... O que eu queria que a valsa representasse, eu queria muito, eu quero, e eu acho que ela fala, espero que sim, sobre esses momentos ordinários do dia a dia. Então, eu acho que a mesa é a representação dentro da casa desse momento, onde a gente usa todo o tempo e onde eu acho que dá pra gente trazer essa beleza de uma forma simples. Sim. Eu acho que a valsa, ela fala sobre esse... Claro, é um produto artesanal, é um produto
que pode categorizar no luxo, mas eu quero que seja esse luxo pé no chão. Então, assim, é um prato que, apesar de ser muito especial, é pra você usar todo dia, toda hora. Então, eu acho que a mesa fala sobre essas histórias, convivências, tudo que Exatamente, eu achei muito interessante a parte em que queres guardar as emoções e os momentos bons vividos à mesa, não é? Porque seja no dia-a-dia, seja em jantares de amigos, seja em jantares de família ou almoços, são sempre momentos de convívio e que vão criar memórias, e essa parte emocional de poder partilhar à mesa esses momentos bons, eu acho que é uma coisa que faz imenso sentido e esses valores são mesmo o que ficam, não é? Eu adoro decoração de mesa, portanto, e sempre que é um jantar, não precisa ser muito especial ou não, mas é no fundo esse detalhe, esse cuidado que quem também recebe em casa quer ter, não é? Essa preocupação E então vamos lá, focamos nas mesas, em tableware. E quais é que são os produtos? Temos cerâmica, velas, porta-velas, castiçal. Como são mais modernos, não me remeter para castiçal, mas claro que sim, que são castiçais. Linhos com guardanapos e caminhos, nós chamamos caminhos, vocês chamam passadeiras, acho eu, caminho, pronto. Como é que nasce esta procura, porque também trabalhas com artesãos, e esta parte de produção é uma parte que quem não é de cá deve ter sido difícil. Como é que foi este início de começar a materializar a marca? Essa foi a parte mais difícil. Eu acho que encontrar os fornecedores certos é um processo demorado e talvez que não acabe nunca, não sei. Verdade, sim. Mas eu tenho já esse sentimento de que talvez seja sempre uma busca. Sim, né? verdade. Então, as cerâmicas, claro, é um tradicional portuguesa, então assim, não que foi fácil, porque eu acho que quando a gente começa uma marca pequena, Portugal é um país produtor excelente de muitas coisas, então isso faz dele talvez não o melhor para as pequenas marcas, né? Então, assim, encontrar mínimos aceitáveis foi muito difícil. E apesar de confiar e botar todas as minhas fichas no projeto, claro, eu não queria produzir 500 pratos da primeira vez. Então, esse foi um desafio até a gente conseguir. Agora a gente tem uma fábrica que é familiar, pequenininha, e que faz pintado à mão, que isso pra mim era, assim... eu não ia abrir mão, eu queria que os pratos fossem pintados à mão, eu não queria que fosse decalque. Pode ser que eu trabalhe com decalque, não tenho nenhum preconceito, nenhum problema, mas eu queria que os primeiros fossem pintados à mão. Então a gente encontrou, eu tenho até um post no meu Instagram pessoal desse dia, assim, porque foi um dia tão feliz que a gente tinha marcado a visita na fábrica, e a gente chegou lá, a gente foi super bem recebida, a gente adorou as meninas, ela mostrou toda a fábrica, a produção, e dava certo, o mínimo encaixava no que a gente buscava. Eu falei, eu não acredito, vai acontecer. Então, assim, os pratos são os produtos principais, né, o que a gente foca. E aí, as velas também. Eu tive essa ideia dessas velas que elas são em 3D, né? Elas têm flores que saem, não é? Isso, ou flores ou corações aplicadas. E aí, ela ainda não é produzida em Portugal, eu produzo na Espanha. Que também é uma menina super novinha, super criativa. E ela faz as velas lá. E os têxteis... Eles vêm da Lituânia e são bordados aqui, também são todos bordados à mão. Os castiçais, é muito legal a história deles, porque nos projetos de interiores eu já trabalhava com mármore e com pedras no geral, em uma pedreira em Sintra. E também é uma pedreira familiar, e quem toca agora, que é o filho do dono, ele é super artista, então ele faz várias coisas bem lindas, assim. E toda vez que a gente faz um projeto que a gente trabalha com pedra, é um desperdício enorme, né? A gente faz uma bancada de cozinha, enfim, sobra muita coisa. E aquilo sempre ficava ali na minha cabeça, é tão lindo, né? Dá pra fazer tanta coisa. E aí eu fui lá, tive essa ideia, conversei com ele. Eu falei, olha, você não toparia a gente fazer uns castiçais e tal? Aí ele falou pra mim, olha, esse projeto é zero lucrativo pra mim, mas eu vou fazer. E porque é isso, ele também tem essa coisa de se incomodar com o desperdício, de gostar dessa parte mais artística, e a gente fez, são lindos, eles são super especiais. São pedras portuguesas, feitas então com esses desperdícios, e tem 3 tamanhos, enfim. Não, são giríssimos mesmo, acho que e com essa história associada ainda mais significado tem. A sustentabilidade é um dos valores que está presente e que é uma preocupação vossa, tua e do Mateus. Como é que gerem essa preocupação no processo todo? Então, a engenharia ambiental, eu falo que ela ficou em mim em algumas coisas, né? E essa preocupação com a sustentabilidade, óbvio, não foi embora. E é um desafio.
Com certeza, mas o que a gente tenta fazer é, assim, eu acho que essa frase, até foi uma campanha da Osklen, se não me engano, há muitos anos atrás, que é ser o mais sustentável possível. Certo. Então, é isso que a gente faz. Em todas as escolhas que a gente tem, às vezes, por exemplo, eu acho que embalagem é o principal desafio, porque a embalagem agrega no produto, mas ao mesmo tempo ela é desnecessária em alguns casos. Então, por exemplo, na minha primeira ideia, os pratos teriam uma embalagem linda, numa caixa, e aí, quando eu comecei a pensar e desenvolver, eu falei, não. É lindo, com certeza agregaria, mas é uma caixa que vai pro lixo. Por mais que a gente faça ela linda, que tal algumas pessoas reaproveitem, não tem a necessidade dessa caixa existir. Então, algumas coisas assim, eu sempre penso... E como é que resolveste a questão dos pratos? Não tem caixas. Como é que envias? Ele vai na caixa do envio, mas o prato em si é embalado naquele papel, que é o bolha de papel. Sim. Então, na embalagem a gente não usa nada de plástico, é tudo papel reciclável e reciclado. E a gente vai fazendo esses pesos, assim, eu acho que na hora de produzir, então na hora de produzir alguma coisa nova, a gente tenta buscar o fornecedor o mais próximo possível para evitar esses transportes desnecessários. E é isso, né? Nessas escolhas pesar. Fala, isso é legal, agrega, mas vai gerar um lixo desnecessário. Então, não, isso vai ser cortado. Então, sim, e sempre que há algo a decidir, avaliar todas as hipóteses e ver qual é que é mais responsável, não é? Às vezes a responsabilidade no processo já é um ótimo caminho para a sustentabilidade. Mas voltando um bocadinho atrás, e acho que esta é uma mensagem importante passarmos, porque vocês no fundo chegam de São Paulo há 2 anos atrás, por mais fácil que seja com a vossa descontração procurar e chegar a várias pessoas que tiveram imensas dificuldades, de certeza, porque não é a vossa casa. Como é que chegaram aos fornecedores que vocês queriam? Como é que eu digo isto porque no início da Zillion nós também morámos no Brasil e andámos de fábrica em fábrica, porta a porta, e sei o quão difícil isso é, e acho imensa graça a esta vossa história, porque é parecida com a nossa, ao contrário. Como é que vocês, no fundo, quer dizer, escolheram os produtos, não é? Decidiram que iam ter esse segmento e esses produtos que queriam focar, mas na verdade são coisas muito diferentes. Tudo exige fabrico diferente, desde as cerâmicas aos têxteis. Como é que chegaram a eles? Eu até brinquei esses dias pra trás com uma amiga minha, que eu acho que eu não percebi a loucura que eu tava fazendo quando eu comecei a Valsa. Que é espetacular. Porque já teve 2 episódios, assim, que foram marcantes. O primeiro, uma amiga minha, um dia eu comentei que eu tava desenvolvendo uma marca, e aí falei alguma coisa sobre fornecedora. Ela falou assim, mas você tá comprando produto pronto? Eu falei, não. Eu tô desenvolvendo e produzindo. Ela falou, você tá louca? E aí, nessa hora, eu falei, talvez. Nessa hora caiu minha ficha de, tipo, eu não estava escolhendo o caminho fácil. Certo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz, porque também eu acredito que caminhos fáceis não levam para resultados incríveis. Sim. Então, eu falei, bom, tudo bem, talvez eu esteja no caminho mais difícil, porém o certo, pra mim, né? E a segunda foi uma amiga minha que uma vez também, ela fez essa mesma pergunta dos fornecedores, e aí eu parei pra pensar nisso, e eu falei, é muito maluco, porque se eu tô no Brasil e eu preciso de caixas, ligas para várias pessoas que conheces e chegas lá. Eu provavelmente já tenho algumas empresas na mente. Certo. Se eu não tenho, eu vou perguntar pra alguém da minha família, pra algum amigo meu que provavelmente já precisou de uma caixa, e a gente vai chegar nesse fornecedor. Em São Paulo ainda é mais fácil, porque tem a Rua das Caixas, que vão ter 50 fornecedores de caixas. E aí aqui eu precisava, assim, de barbante. E eu não sabia onde buscar. Acho que nem barbante nem chama barbante. Eu ia perguntar o que é barbante. Tá vendo? Dificuldade extra adicionada. Que é muitas coisas. Barbante é um cordão de algodão. Ok. De amarrar coisas. Então tinha essa dificuldade, às vezes eu tinha... E eu brinco que o português não tem uma tradução, né? Certo. Do Brasil pra cá, certo. Ou daqui pra lá, enfim. Então, por exemplo, se eu preciso de barbante, eu tenho que descobrir como chama o barbante aqui. Certo. Pra daí começar a pesquisar. E eu não tenho ninguém, assim... Claro, tem os meus amigos aqui, a gente fez vários amigos aqui nesses 2 anos, mas nenhum tá produzindo nada. Então, se eu for perguntar onde é que compra a caixa, eles vão falar, não faço a menor ideia. Então, essa busca foi realmente assim, Google, que retornava muito pouco, porque, enfim, artesanal, fábrica, claro. Não tá ali, não tem um Instagram lindo falando produza comigo.
E foi indo, assim, eu nem sei dizer, eu sei que eu fui entrando. Uma coisa que eu fiz muito também, que pode ser uma dica interessante, é entrar, por exemplo, em feiras. Sim. Feira de Frankfurt, feira de Paris, e ver quem tava expondo lá, porque essas pessoas já trabalham com atacado, muitas delas são fornecedores, então Boa fui fazendo estratégia. fui ali, aí daí ali pegava e futricava até entender onde a pessoa produzia. Visitei muitas lojas, a gente fez umas viagens de pesquisa, então Londres foi uma viagem de pesquisa que trouxe muita informação pra gente, então ia lá, pegava o prato, olhava embaixo, produzido onde, daí eu falava, tá, então esse país aqui tá produzindo isso, aquele produz aquilo. Foi assim... Boa. Detetive. Não, mas eu acho mesmo importante passar isso, porque não é todo fácil e tem que ser com essa atitude super inquieta e curiosa e de procurar tudo e de não desistir, é que se chega lá, porque não é nada evidente. E o Google não responde de todo, e sim, e muitos contactos facilita, e não tendo esses contactos complica, portanto, objetivamente, foste pelo caminho mais difícil, mas eu acho que será, de certeza, o que vai trazer mais retorno. Em termos de coleção, como é que, é tudo no começo, está tudo no início, mas como é que te inspiras e como é que prevês que venham a ser as próximas coleções da Valsa? Essa primeira coleção, ela foi muito intuitiva. Sim. Assim, ela, pra ser 100% honesta, nasceu sem ter tema, sem ter nome. E por mais que a gente saiba, né? Eu fiz uma pós-graduação em branding, então, assim, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu sei o processo óbvio de criar uma coleção, mas não foi assim. Certo. Ela foi realmente intuitiva, eu criei as estampas. As primeiras estampas que eu mandei pra fábrica pra fazer o protótipo, eu detestei. Quando eu fui buscar, eu falei, meu Deus. E eu não queria que elas achassem que fosse o trabalho delas, então eu lá assim, lindo. E quando eu saí da fábrica, eu falei, meu Deus, eu não gostei de nada, não tem nada a ver. Então, tipo, óbvio, né? Primeiro teste, eu tava entendendo como que funcionava, passar esse desenho pra cerâmica, é completamente diferente. E aí, fiz novos desenhos, mandei, daí sim, amei, que são esses que foram as primeiras coleções. Certo. E aí, depois que eles já estavam produzidos, que eu comecei a pensar no nome, então que eu voltei e tentei imaginar de onde elas saíram. Depois de estar materializado, foi mais fácil fechar, não é? Exato. O círculo. E aí agora, para as próximas, eu acho que como o processo de produção já é um pouco mais claro, fica mais fácil fazer a coleção, né, certo, do início. Então, a que a gente lança agora pro verão, que é a Alma Brasileira, ela sim nasceu de um tema, então eu queria muito trazer o Brasil, né? A Valsa é uma marca portuguesa com a alma brasileira, então isso já foi meio que também natural. Sim. E quando eu pensei na coleção de verão, eu falei, bom, verão... Pra falar a verdade também, a primeira ideia foi Mediterrâneo. A coleção de verão seria Mediterrâneo. E aí comecei a pesquisar referências e fazer esse estudo e paleta de cores. E aí eu olhei e falei, isso aqui tá muito chato. Falei, o Mediterrâneo é lindo, incrível, eu amo. Mas assim, não tem cor, não tem... terra, não é? A cor de terra é mais difícil trazer. Terra e água. Sim. E não tinha planta, e não tinha nada. E eu falei, não. E aí me deu esse clique, eu falei, gente, verão pra mim é Brasil, claro. Tipo, verão pra mim é Ubatuba, que foi onde a gente foi fotografar agora a coleção. Tá incrível, as fotografias são espetaculares. E então foi isso, assim, essa segunda coleção saiu desse tema Brasil, e então a partir disso a gente definiu cores, fiz os desenhos, e ela sai agora e eu tô super feliz. E sim, e esses valores de verão do Brasil fazem todo sentido, e nós portugueses também o sentimos, não é? Qualquer inspiração brasileira para nós também é muito verão e é muito... Exato. Praia e esta vida relaxada e descontraída, por isso vai ser muito bem acolhido pelo público, de certeza. Tomara. Mas em termos de, então há uma inspiração e depois declinas para as peças e depois passas para o desenho da estampa propriamente dita. Como é que esse exercício, que é um bocadinho mais difícil, como é que tu idealizas e como é que começas a desenhar as estampas? Porque depois não se aplicam nos produtos todos, é só nos pratos, não é? Isso. Então foi isso, né? Defini o tema e aí eu começo a fazer essa pesquisa. Pra pesquisa eu também tento fugir do óbvio. Então, eu acho que fugir do Pinterest é, tipo, essencial. Então, assisto filme. Pra questão do Brasil, ouvi muita música, muita MPB pra tentar, enfim, é meio... abstrato, mas funciona, né, pra entrar nesse clima. E vou buscando coisas, então, por exemplo, um dos pratos tem uma bananeira.
E meu pai tem uma bananeira no quintal de casa. Então, assim, a bananeira é a representação, né? É óbvio, o Brasil é clássico, é praiano, é tropical e é meu. Então, assim, tá no quintal da minha casa. Então, isso tinha muito significado. Eu comecei a partir dali. E aí, depois eu monto o mood board, vou entendendo as estampas, vou definindo as cores. Essa coleção, apesar de ser Brasil, ela é um pouco mais clássica do que a primeira. Ok. Então, os pratos, eles são... A primeira coleção, ela tem esse mix and match, né? Então, nenhuma estampa é igual à outra. Certo. O raso não é igual ao de sobremesa. Eles combinam. Combinam e casam nas cores, etc. Agora, essa segunda, não. Ela já é mais clássica. Então, o prato de jantar, ele é mais básico. O prato de sobremesa é o conjunto certinho. Igual, ok. Então, a gente foi por esse lado. Apesar de ser Brasil, né? Então, eu também tento sempre fugir do óbvio. E não perder a identidade da marca. Então, eu sou muito colorida. Eu amo cor. Eu amo... Enfim, eu até quando mudei pra cá, tentei ser um pouco mais neutra. Por quê? Não sei, acho que a gente muda e a gente tenta se adaptar. Vou pensar no novo posicionamento, agora que vou Agora a mudar. Raquel da Europa. A Raquel da Europa usa bege. E durou 2 meses. Eu falei, não, a Raquel da Europa ainda é colorida. Muito bom. E então a valsa tem essa alma, né? Dessa coisa da cor e do ser vivo. E do ser descontraído. E depois do mood board, então... Eu vou pros desenhos, e aí, assim, são vários. Ok. Vários. Eu acho que pra chegar nos desenhos finais, eu devo ter feito umas 30 opções antes. Então, realmente, é, assim, descarregar as ideias. E eu lembro que eu fiz uns primeiros, assim, que eu falei, nossa, tá muito legal. Daí eu mostrei pro Matheus. O Matheus olhou e falou... Não é isto. O Matheus olhou e falou, nossa, não. E foi um não tão convicto, e eu olhava pros desenhos e falei, mas tá lindo. E aí, tipo... Eu sempre falo, dorme na ideia. Certo. Tipo, É eu lembro verdade. que 2 dias depois eu peguei e falei, nossa, não mesmo. É mesmo assim. importante dar esse tempo. Sim. Porque ou cresce ou morre. Exato. É mesmo importante amadurecer e deixar ficar, ires olhando várias vezes. Até por isso também, assim, eu não tenho a menor pretensão de seguir calendários, né? Enfim, essa tá sendo uma coleção de verão por coincidência de ser verão e ser Brasil. Sim, mas é ótimo que é um produto que também não tem essa sazonalidade, não é? Não precisa ter Certo. e não quero que tenha, né? Até a gente, para as próximas coleções, eu quero muito agora fazer uma especial para as festas de fim de ano, Sim. mas não quero fazer temático, porque tem que ser um prato que a pessoa consiga usar o ano todo, né? Então... não dá, eu pelo menos, enquanto sou eu que faço tudo, não dá pra ter uma data definida. Certo. Porque a ideia demora até amadurecer e realmente eu ter confiança. E é muito engraçado, porque assim, por mais que eu tenha amado as ideias anteriores, quando eu desenho a que vai ser produzida, eu falo, não, é essa. E aí eu não peço nem opinião. Certo. Eu nem mostro pra ninguém. A pessoa sente, não é? Sim. Eu falo, não, é essa. Ok, espetacular. Tu trabalhas com o Mateus, teu marido, já fundaram os dois o projeto, mas cada um tem a sua área. Como é que vocês se organizam na Valsa? E como é que gerem o pessoal versus profissional e o tentar dividir as coisas? Se é que há essa divisão. Não. Exato. Eu também Mas não é engraçado. vivo divisão nenhuma. Não. É tudo misturado. É engraçado que eu e o Matheus, desde a faculdade, a gente trabalha juntos, assim. Então, ele também é engenheiro ambiental, a gente estudou juntos. E na faculdade, a gente já começou ali iniciação científica, empresa júnior, juntos. E a gente sempre teve essa relação muito parceira mesmo. Assim. Dupla. Eu acho que mesmo que a gente fizesse coisas separadas, a gente se envolve mesmo no universo do outro, assim. Que engraçado. E aí quando a gente veio, o Matheus agora é fotógrafo e ele é fotógrafo de interiores, arquitetura, especialista nessa área. Então todo mundo fala, vocês são a dupla perfeita. Claro. E então a gente se ajuda muito. Quando eu comecei a criar a Valsa, primeiro foi com a Dani, né, que seria essa minha sócia, e depois que a Dani não continuou, eu falei pro Matheus, eu falei, olha, sozinha não tem jeito, eu preciso de ajuda. Você topa me ajudar? Mas assim, meio que ele já tava me ajudando. Claro. Não, e é fundamental ter haver uma pessoa com quem podes partilhar ideias, com quem podes, porque sozinha é mesmo difícil, porque uma cabeça só, não é? É mais difícil
poder saber se é o caminho, se não é o caminho, poder só partilhar, às vezes nós até já sabemos o que é que vai acontecer, mas o poder partilhar, o poder discutir as ideias e é até bom faz ter imensa essa diferença. visão totalmente diferente, né? Porque o Matheus, ele é zero dessa parte da estética ou da decoração. Não, ele tem componente estética, porque um bom fotógrafo sim, tem essa capacidade. Sim, mas acho que mais desse lado da decoração, digamos Sim. assim. Se bem que lá em casa ele quer escolher a decoração, às vezes. E aí, então ele vem com uma visão completamente diferente da minha. Certo, Isso é muito bom. É até às vezes melhor do que ter uma sócia parecida. Certo, né? Porque eu acho sem que dúvida. não teria as críticas que às vezes vêm dele e não viria de alguém com um pensamento mais parecido com o meu nessa questão. Mas o Matheus sempre topou tudo, então ele me ajuda em tudo que eu preciso, assim, ele faz mais a parte da logística, do administrativo, mas enfim, eu cuido de tudo, basicamente, e sempre que eu preciso ele tá ali, ele me ajuda e é super parceiro mesmo. Espetacular. Como é que concilias ainda a tua vida profissional paralela à Valsa Home? Estás ligada a um estúdio de arquitetura e decoração, se não estou enganada? Não mais. Estou enganada. Muito bem. Mas tens uma atividade paralela. Sim. Como é que consegues conciliar? E é uma área que te inspira, mas está ligada à decoração na mesma? Sim. Okay. Trabalho com projetos de decoração desde 2018, 19, por ali. E daí, quando eu vim para Portugal, eu trabalhei com a Ju em parceria no estúdio dela. E quando eu lancei a marca, eu até tinha a intenção de continuar, porque eu adorava, era uma parceria que dava super certo, mas a gente se ilude, né? Então, assim, no primeiro mês eu já falei, nossa, é impossível. E eu realmente quero me dedicar à valsa, eu quero que esse seja o projeto da minha vida. E é muita coisa, né? Quem empreende sabe, assim, é muita coisa. Né? Por mais que a gente comece pequenininho e que seja focado, é o tempo inteiro. Agora eu tô fazendo o lançamento da coleção já pensando, né, que eu já comentei na próxima, então não para nunca. Então em março eu encerrei com a Ju e desde abril então eu tô sozinha, mas daí voltei a fazer os projetos de interiores meus próprios. E aí agora sim, infelizmente eu não consigo atender todo mundo e o que eu faço são escolher os projetos mais especiais. E é ligada a casa? É casa, não é? Casa, Pronto, okay. Portanto, o universo acaba por ser o mesmo. E é isso, então eu continuo trabalhando com projetos de interiores. Eu também faço consultoria de branding. Então, assim, é um dia a dia doido, intenso. Mas eu gosto, assim, é o meu ritmo de vida. Por mais que eu tente, eu até valorizo muito os meus momentos de pausa. Eu gosto muito de viver uma vida presente. Certo. Mas o meu ritmo é acelerado. Certo. Então, é como eu sei fazer as coisas. Por isso, a 1000, mas a tentar ter ali os momentos de mindfulness. Exato. É a 1000 mais presente. Assim. Vai ser difícil você me ver conversando com alguém e mexendo no celular. Certo. Eu sempre tô ali 100% presente no que eu tô fazendo. E como é que é no meio desse dia-a-dia corrido, como é que ainda consegues fazer o acompanhamento da produção? Consegues dividir com o Matheus? É muito necessário fazer esse acompanhamento, não é? Consegues gerir bem à distância, porque cada fábrica está no seu sítio? Como é que consegues fazer essa gestão? É tranquilo até o acompanhamento da produção. Eu acho que a fase mais complexa é o início, até a gente definir o protótipo, até a gente acertar as cores, até a gente definir ali os detalhes. Isso a gente gosta de estar bem presente. A fábrica até, essa fábrica que trabalha pra gente, se não me engano, a gente é um dos poucos, ou talvez único, marca portuguesa. Eles trabalham pra maioria das marcas de fora. Então, eles não têm muito essa coisa do cliente estar ali presente. Mas a gente gosta de fazer. A gente vai sempre... fazem um protótipo e depois vão ser fiéis ao protótipo. Portanto, no fundo, é até esse processo do protótipo estar fechado que... e confiar no fornecedor, que eu acho que é muito importante, né? Então, assim, a gente tem um relacionamento já com eles muito bom. E a gente vai ali, então a gente gosta de estar presente. Eu sempre vou buscar os protótipos pessoalmente, já converso com a designer que fez, já vou ali com quem pinta, e a gente define tudo bonitinho, e depois a produção roda tranquilo, e aí é mais cuidar da parte daqui, né, de fazer o site andar e da comunicação, que é uma parte que demanda boa parte do tempo. Sim, sem dúvida. Fazer essa comunicação, as fotos. E eu tenho um fotógrafo em casa, então eu não paro de inventar coisas. Exato. Já agora pode ser só mais isto e pode ser só mais aquilo, não é? Matheus, olha, lembrei-me desta fotografia. O que é que achas se fizermos? Estou em casa, por que não montar uma mesa? E em termos de prazo de produção, foi uma surpresa para ti? É fácil gerir? Tem um prazo muito prolongado? Conseguem repetir encomendas com alguma facilidade? Como é que é essa parte... em termos de resposta de timings das fábricas?
Foi uma surpresa, porque eu acho que a gente vem do Brasil muito mais acelerado, Sim. né? Então, as coisas no Brasil, elas acontecem muito rápido. E, então, assim, foi no início eu pensei, bom, tá bom, não vai ser... Tanto é que quando eu comecei, né, foi em junho que eu comecei a desenhar os protótipos e tudo mais, eu queria lançar pro Natal. Certo. E na minha cabeça eu falei, temos tempo suficiente. E não tivemos tempo suficiente. Se não fosse a primeira, deveria dar, mas sendo a primeira, sim. Então, a gente lançou no final de fevereiro, né? 3 meses depois do que eu gostaria. Sim. Mas também, assim, é uma coisa que é o que é. Certo. E a gente lida com isso. Então, agora eu já tenho. Repetir o que a gente já fez é tranquilo. Né? O prazo é um pouco mais curto, amigável. Mas criar uma nova coleção são pelo menos 4 meses. Ok. São 4 meses, em média. É bastante, fazer o protótipo, aprovar e revisar e produzir. A marca nasce no mundo digital, começam com loja online e penso que ainda não estão presentes ainda em nenhuma loja física. Como é que vocês veem o futuro da Valsa em termos de presença junto do consumidor? É uma marca que será, na vossa cabeça, sempre mais digital? Faz-vos sentido estar presentes também na lógica física? Como é que têm pensado esta parte da distribuição? A gente começou focado no digital. Certo. Né, que acho que é o caminho que todo mundo talvez inicie hoje em dia. Mas a gente quer muito estar presente nas lojas físicas, porém não nossas. A gente não tem a intenção de ter uma loja Valsa. Pode ser que daqui a alguns anos eu ouça esse podcast e fale, olha, eu queria ter uma loja. Mas não é a nossa intenção. A gente tem eu valorizo muito a minha liberdade, então, geográfica principalmente. Minha família tá toda no Brasil, então a gente quer poder ir ao Brasil frequentemente. Ter uma loja física é uma coisa que prende a gente mais, né? Então, não é uma ideia, mas a gente quer muito estar presente nas lojas físicas. Então, por isso que a gente tem focado bastante nas vendas pelo atacado. As vendas de... Lojas multimarca. Isso. E tem um outro nome o atacado aqui, né? Grossista. Isso. Sim. Então, a gente tem feito já algumas parcerias com essas multimarcas. Ok. A gente vai começar agora, em breve, com a Wolf & Badger, que é uma, se não me engano, ela é americana. Mas ela vende mundo todo, tem loja física em Nova York, Los Angeles, Londres. Então, esse é o nosso objetivo. E a gente também faz parcerias com lojas pequenas. A gente já tem uma, na verdade, na Comporta, que é a Life Juice, já vende alguns dos nossos produtos. E semana que vem a gente vai estar na BioE em Cascais. Sim. Então, a gente tem feito essas parcerias. Loja nossa, não temos a intenção. É mais mesmo espalhar a Valsa pelo mundo através das lojas lindas que já estão por aí. E estão na FAIR também, não estão? Que na FAIR também. No fundo, o marketplace business to business que vos dá acesso a lojas no mundo inteiro. Como é que está a correr essa experiência? Está sendo muito bom. A gente se surpreendeu bastante com o resultado, né? A gente é um bebê ainda, são 3 meses de marca, mas a gente já foi para os Estados Unidos, já foi para a Inglaterra, já foi para a França, já tá tendo pedidos novamente dos mesmos... Repetições, então isso me deixa, assim, muito feliz. Cada pedido que chega, a gente comemora muito, que é a confirmação de que a gente tá no caminho certo. Claro. Né? Então, tá sendo... muito interessante. A FAIR é uma plataforma muito boa. Certo. Então, para quem tá começando também pode ser uma dica boa. Para quem tem essa capacidade de vender B2B, é um caminho que abre portas, né? E vale a pena. Boa. Acho que sim, acho que é uma dica boa, porque sem dúvida que consegue abrir logo para um mercado muito maior, com vários países, e por isso é uma boa estratégia de arranque. Outro projeto que vocês têm é o Pre-Loved, que no fundo não é sobre os produtos Valsa, porque a marca acaba de nascer, mas é aqui uma ligação à sustentabilidade pela venda de produtos de segunda mão e também uma vontade de trazer alguns produtos que falam com o vosso coração. Conta-nos um bocadinho sobre esta ideia. A ideia desses garimpos, né, é uma coisa que eu amo fazer. Tens que dizer o que é que são garimpos. Mais uma palavra. O garimpo é essa busca, acho que vem mesmo do garimpo ali dos metais, né, do ouro, de você buscar entre várias coisas e encontrar o metal, o precioso. Então, o garimpo é isso. Então, eu sempre amei. Eu vou em tudo quanto é feira, em tudo quanto é garage sale, família vende tudo. Sim. Eu sou louca desse universo, então... E eu tenho esse olho, assim, de encontrar alguma coisa especial ali no meio de tantas que não são tão interessantes.
E eu sempre fiz isso pessoalmente, a minha casa, ela é quase toda second hand, as minhas roupas, a maioria são second hand, e quando eu comecei a marca, essa questão da sustentabilidade que me pega, veio essa coisinha, assim, eu tô criando mais coisas pro mundo, e por mais que a gente tente fazer isso da forma mais sustentável possível, são novas coisas indo pro mundo. Então, eu falei, de uma maneira de tentar compensar isso. Para os shootings, a gente precisaria completar essa mesa de qualquer maneira, né? Então, tudo que a gente não produz teria que estar ali fazendo a foto. E eu falei, acho que faz mais do que sentido, então eu ia em busca dessas coisas usadas, que já é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí, quando eu comecei a comprar, já acho que uns 3, 4 meses antes de fotografar, eu já comecei, então, a buscar as coisas que completariam. Eu falei, por que não oferecer, né, também. E aí a gente teve essa ideia, colocou essa sessão ali no site, tem corrido super bem, as pessoas têm dado um retorno ótimo. E então é uma coisa que a gente pretende continuar. Confesso que não tenho tido tempo de ir às feiras pra buscar, mas é uma sessão que a gente pretende continuar. Sim, acabas por também poder proporcionar ao cliente o ambiente que está no shooting, não é? Que está nas fotografias, a mesa como ela está posta, que inspira e que de facto os clientes muitas vezes também precisam dessa inspiração para poder replicar. Acabas por fornecer o material necessário para repetir em casa a mesa valsa completa, não é? E eu acho que o second hand, ele traz uma personalidade que o produto novo nem sempre traz. Certo. Então eu acho que adicionar isso faz a sua mesa única, que esse produto é único. E mostra conta história, né? Eu acho que, no fundo, tudo que a gente faz é contar história. É verdade. Uma partilha que queiras fazer de um momento difícil e que tenhas ultrapassado, naturalmente, mas que te marcou neste processo. Um desafio grande. Quer dizer, todo este processo é um desafio constante e diário, mas um momento que, não, este momento marcou-me porque realmente... E depois dei a volta desta maneira. Eu acho que, pra mim, o mais difícil até agora talvez tenha sido a parte burocrática. Porque, enfim, tá num novo país. A gente ainda não é cidadão português, a gente tá aqui como residente. Certo. Então, tudo isso tem um extra, né? E eu acho que até também talvez seja importante falar desse tema, porque é o que eu falei, muitas pessoas falam, nossa, mas você tá só 2 anos em Portugal e já tem uma marca. Certo. É um pouco de loucura, sim. Eu acho que eu me arrisco muito, né? Eu tenho essa característica, né? Fazer essa transição de carreira, enfim, tudo que eu tenho feito na minha vida diz muito sobre isso. Vais de cabeça? Vou de cabeça, não tenho muito... Tenho medo, mas enfrento e arrisco. Então, estar em outro país, não conhecer nada, e a parte burocrática é extremamente complicada, acho que em qualquer país, mas quando você tá no seu... alguma parte você já resolveu. Sem dúvida. Né? Aqui a gente tinha tudo desconhecido. Que nascer de novo, né? No fiscal, digamos assim. Então, isso foi um desafio. Encontrar um contabilista que entenda o que a gente faça e que ajude e que resolva essas dúvidas foi um desafio. E eu acho que é um ponto super importante, porque são muitas coisas. Essa é uma parte que é impossível querer fazer sozinho. Então, buscar uma pessoa de confiança, um contabilista que embarque na sua ideia e que te ajude, acho que é fundamental. Sem dúvida. E qual é que seria o conselho que deixarias a quem está a começar um projeto? Não escolha o caminho fácil. Eu acho que talvez no início a gente se assuste com tudo, né? Quando a gente começa a pensar numa marca e que a gente tem a ideia da dimensão de tudo que vai vir pela frente... Talvez a gente busque esse caminho fácil e desista daquilo que a gente queria realmente. Inicialmente. Então, assim, não vá pelo caminho fácil. Eu acho que acreditar no que a gente tem de diferente, que só a gente vai pôr no mundo, faz total diferença e o resultado vem, né? Assim, claro, eu sou um bebê ainda como marca, mas nesses 3 meses a gente já tem colhido resultados incríveis. A gente, quando começou a Valsa, eu escrevi alguns... objetivos que eram pra mim, enfim, marcos, e eu acho que isso também é muito importante, a gente não deixar passar batida essas conquistas, então a gente celebrar cada marco que a gente alcança. Então eu quis escrever, porque eu falei, quando isso acontecer, significa que tá dando certo. Então, de 10 marcos que eu escrevi, talvez 5 a gente já tenha alcançado nesses 3 primeiros meses. Então, assim, o caminho mais difícil traz retorno e vale a pena. Então... o mais fácil pode ser tentador, mas não vá por aí. Certo.
Muito inspiradora esta resposta, espetacular. Para onde é que nos levam? Bom, esta pergunta é um bocadinho, eu costumo terminar a perguntar para onde é que nos levam os sapatos da marca que está aqui, no caso da Valsa, embora haja um mundo pela frente, porque a marca acabou de nascer, mas assim, a curto prazo, para onde é que nos levam os sapatos da Valsa? Eu espero que a gente leve essa poesia do dia a dia para muitas casas pelo mundo. Eu quero muito ajudar, eu quero muito contribuir para esse mercado artesanal não morrer, porque a gente sabe que, infelizmente, tá morrendo, né? É difícil encontrar pessoas novas que querem continuar as técnicas antigas. Então, eu acho que se a gente produz, se a gente consome, se a gente faz esse artesanal ser interessante de uma maneira diferente, não da clássica, e a gente vai fazendo esse mercado sobreviver e vai fazendo as pessoas olharem para isso de novo. Então, é isso que eu espero, fortalecer o mercado artesanal, que é um trabalho tão bonito, e levar a poesia pro dia a dia de uma forma simples, leve, pro mundo todo. Tão bom. Raquel, muitos parabéns. Acho que tu personificas a razão da Valsa estar a correr tão bem, porque de facto essa energia e essa força e essa persistência de quer ir mesmo pelo caminho mais difícil, traz sem dúvida retorno diferente, e acho que vais sentir que realmente vai mesmo fazer diferença essa atitude. Tenho a certeza que muitas casas e muitos caminhos vão ser invadidos pela Valsa e por essa poesia que estás a dizer. Muitos parabéns e muito obrigada pela tua partilha. Ai, obrigada foi tão gostoso. Muito obrigada pelo espaço. Como eu já te falei nos bastidores, eu ouvi muitos episódios do podcast para me ajudar nesse caminho, então se as minhas palavras, né, se o meu depoimento puder ajudar alguém também, eu vou ficar muito feliz. E eu fico muito contente que tenha contribuído para essa inspiração e para ajudar no nascimento da Valsa. Acho que é fundamental esta partilha, e este podcast tem mesmo esse objetivo de, no fundo, partilharmos os bastidores, porque no fundo esta história das marcas acaba por ver-se a parte da frente e não se ver a parte de trás, e no final do dia temos todos os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, maiores, menores, mas a base é sempre muito semelhante, e acho que esta partilha ajuda, e tu deste esse feedback e eu acho que fiquei muito contente, e acho que é mesmo relevante, porque objetivamente, se todos partilharmos as coisas boas e as coisas más, facilitamos a vida uns aos outros, não é? Exatamente. Muitos parabéns pelo projeto também. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.